Olá, eu sou a Lu e hoje vamos continuar aquela sequência de vídeos explicadinhos. Mais uma palavra antes de começarmos. Salmo 105:1 diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Você tem divulgado a sua fé? Então, aqui eu tenho o pano Santa Margarida, referência SM08 liso, tábua com cola permanente, que ajuda a fixar o tecido. Eu vou esticar e vou pintar aqui nesse canto. Hoje eu quero pintar um pêssego. Então, basicamente, todas as frutas a gente começa por um círculo, né? Eu quero fazer o pêssego com aquela que eu vou riscar melhor. O pêssego é tipo um coração. Aqui, aquele fundinho, eu quero mostrar o fundinho. Geralmente ele tem assim, ó, uma divisória, né? Ele faz um fundinho aqui. E eu quero fazer também aquela partezinha aqui, ó, que tem aquele biquinho, que todos eles têm. Geralmente numa fruta, querem ver? Ó, faz de conta que isso aqui é a fruta. Se eu vejo essa parte aqui da tampa, eu não vejo essa parte aqui de trás. Se eu vejo o fundo, eu não vejo a parte daqui da tampa. Então, com a fruta é a mesma coisa. Se eu vejo esse fundinho de onde sai o cabinho, eu não vejo a parte de trás. Mas, aqui é um caso especial. Faz de conta que esse pêssego nasceu torto, tá? Os dois pro mesmo lado. Porque eu quero mostrar pra você como faz. Eu vou colocar aqui um cabinho, né? Que tem que marcar o cabinho já. Eu vou passar um risco. Vou passar um risco aqui. Vou colocar uma folha. A folha do pêssego, ela é mais compridinha. Vou colocar uma folha para cá também. Assim. Vou trazer aquele risquinho aqui. O pêssego, ele tem galinhos secos, assim. Isso é bom para compor o desenho. Aí, acho que já tá bom. Começando com o verde pinheiro e com o marfim, nós vamos fazer a folha. Eu vou usar um pincelzinho, pincel número 6. Primeiro, essa folha de cima, vou preencher inteira. E preencher significa colocar tinta e espalhar a tinta. Quando acaba, eu pego mais. Não é isso aqui, ó. Isso aqui é esfumaçar. Eu quero preencher. Preenchi. Agora a gente vai colocar a luz. Onde nós vamos colocar a luz? Primeiro, eu vou identificar o pé da folha que tá aqui. E a ponta tá aqui. Geralmente as folhas, elas têm uma ranhura assim no meio. Então, eu já fiz a minha. E agora, onde tá chegando a luz? Se eu imaginar aqui, ó, essa folha desse lado, a luz, ela tá pegando aqui, porque não tem nada aqui em cima fazendo sombra. Então, a luz tá pegando aqui. Eu vou colocar a luz desse lado, nessa metade. Se eu coloquei ali, nessa metade, eu coloco aqui. Aqui, ó, tem que ficar escurinho. Por quê? Porque o pêssego tá por cima. Então, vai ficar escuro. Eu vou trabalhar essa luz assim, ó. Do pé pra ponta, saindo do centro pra fora, né? Quando eu chego aqui, eu viro
e venho da ponta pro pé. Olha só que fácil e olha o que acontece. Vai ficar um V, só que eu não vou fechar inteiro. Eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui, ó, onde tá o centro, e eu vou puxar nessa direção, seria do pé em direção à ponta. Ó, vou deixar essa ranhura. Se eu passo o pincel em cima, eu apago a ranhura. Então, evito passar o pincel 2 vezes no mesmo lugar, tá? Eu quero deixar assim, não precisa ficar tudo igualzinho. Aí, eu pego tinta novamente, agora eu vou colocar em cima. Só que eu não posso, aqui é da ponta pro pé, tá vendo? Ó, do pé pra ponta, faço a curva, da ponta pro pé. Essa posição é muito ruim de trabalhar. Então, eu vou girar meu pincel, vou colocar nessa posição, olha. Aqui, trabalhei assim. Aqui, trabalhei assim. Coloco a tinta na borda e puxo pra dentro. Consigo o mesmo efeito que eu consegui aqui embaixo. Essa ranhura. Pronto, aqui já chega. Você viu que ficou clarinho na borda, ficou escurinho aqui, ficou clarinho de novo e ficou escurinho aqui. Aí você tem uma folha iluminada. Vou fazer mais uma. Vou preencher. Vamos estudar. Onde eu preciso deixar escuro? Você viu que o pêssego, ele tá por cima da folha. Então, esse lado aqui, ó, essa borda vai ficar escura. Primeiro, vou marcar o pé tá aqui e a ponta aqui. Então, se eu tenho que deixar escuro esse pedaço aqui, isso quer dizer que eu não posso pôr a luz pra lá. Eu tenho que pôr a luz de lá pra cá. Se eu coloquei a luz aqui, vai ficar clarinho, eu não posso pôr clarinho aqui de novo. Eu vou colocar o clarinho lá. Então, aqui eu vou puxar a luz assim. Olha só. Do pé pra ponta. Aqui, ó. Cheguei aqui, fiz a curva e entrei da ponta pro pé. Sempre vai ficar esse V, embora a gente não feche ali. Coloco a tinta e puxo. Coloco e puxo, espalho. Agora, eu não posso colocar aqui e puxar pra lá. Eu vou colocar na borda e puxo pra dentro. Olha o V. Pronto. O acabamento dessa folha, eu já posso fazer, vou fazer aqui, ó, com o marfim. Eu vou fazer o risquinho no centro com uma pincelada só. E aqui também. Um risquinho, se precisar emendar esse risquinho, você pode emendar, não tem problema. Eu vou ainda fazer uma pontinha aqui, ó, com o pincelzinho 0. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar o pêssego. Eu vou preencher com a cor pêssego. Se você não tem a cor pêssego, você pode preencher com o amarelo pele. Ou colocar um pouquinho de rosa chá no amarelo pele. Que você vai ter um pêssego. Esse é um pêssego maduro. Eu gosto de colocar umas manchas com amarelo ouro. Você sabe que a graça do pêssego são aquelas manchas. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa área que eu quero preservar para a luz. Lembra que eu tô trabalhando aqui no meu ateliê e a luz natural que eu tenho, ela vem daqui, ó, da esquerda. Então,
esse lado aqui, sempre minhas frutas vão ficar iluminadas. Viu que eu coloquei aqui, foi diminuindo, sumindo. Tá, coloquei uma mancha de amarelo. Agora eu vou trabalhar essa dobrinha e eu vou usar vermelho carmim. O vermelho carmim é a cor que fica bonita para fazer aquelas manchas do pêssego. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó, nessa ponta também. Você vai ver que em cima do amarelo, o vermelho carmim, ele fica mais, olha como aviva a cor. Tô deixando uma mancha, eu vou pôr amarelo aqui também. Não é preciso preencher. Eu vou colocar carmim também aqui, ó, bem na pontinha. Se você for observar os pêssegos, cada um tem essas manchas num lugar diferente. Então, não é que a gente vá colocar aqui e aqui é o lugar certo. Você pode observar um pêssego, você pode pegar uma fotografia de um pêssego, que você vai perceber isso. Cada um tem sua manchinha no lugar diferente, tem uma identidade diferente. Vou colocar uma mancha bem aqui. A mancha nunca vai ficar assim, você tem que ir sumindo com ela. E nunca vai ser redondinha. Olha, vai limpar. Agora sim, esfumaçar. Você vai esfumaçando. Aqui acho que pode ficar um pouco mais forte. Acho que vou pôr um pouquinho do amarelo. Aqui também, só uma manchinha de amarelo. Para finalizar essa parte, eu vou colocar um pouquinho do carmim aqui, ó. Eu coloquei aqui, aqui deixei para luz e aqui vou colocar um pouquinho de sombra. Porque se isso daqui é altinho, a gente precisa de uma barriguinha aqui, a gente precisa de uma luz e uma sombra. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais de sombra aqui. Eu gosto de sombra. Sair pra fora, agora tem que crescer pra cá também. Sair pra fora do risco. Assim. Lavei meu pincel. Agora eu vou trabalhar com um pouco do marfim. E o marfim tem dois lugares aqui que eu preciso, tem três lugares aqui que eu preciso colocar uma luz, acentuar um pouquinho mais a luz. Três lugares. Primeiro, essa parte aqui, ó, que tá por cima, que é uma parte alta. Eu tenho que colocar um pouquinho de luz. Viu que eu comecei no meio, ó, não comecei ali e nem aqui. Comecei aqui, porque onde a gente põe o pincel, primeiro fica o excesso da tinta. Aí a gente vai limpando pra fora. Aqui, eu vou crescer um pouquinho mais. Vou esfumaçar esse marfim. Aqui, eu vou pôr um pouquinho também. Ó, vou puxar. Tô fazendo esse movimento. Ó, puxando, vai ficar arredondado aqui em cima. Esse foi o primeiro lugar. O segundo lugar é aqui, ó, nessa área amarela, que é onde tá batendo a luz. Então, eu vou colocar um pouquinho do marfim, do mesmo jeito que eu coloquei o carmim. Coloco a mancha e vou limpando o pincel. Aqui ele caiu em cima do amarelo. Eu não vou puxar esse marfim em cima do carmim. Então, iluminei aqui. E
o terceiro lugar é aqui, ó, um pouquinho, porque essa parte ali tá alta. Pra você ter aquela ideia dessa curvinha aqui, você tem que ter um contraste de luz e sombra. Pronto, um pouquinho só. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o meu pincelzinho número 2. Eu vou fazer um acabamento aqui dentro. Eu vou deixar um pouquinho mais escurinho. Eu vou subir um pouquinho com essa sombra. Aqui um pouquinho também. Eu vou acentuar um pouquinho aqui e vou acentuar um pouquinho aqui, ó. Esse lado é o meu lado da sombra. Eu já coloquei um pouquinho do carmim e agora um pouquinho do sépia. Vou disfarçar isso aqui. Eu vou fazer com uma pincelada de sépia bem de pé. Use o pincel bem de pé. Eu bato o pincel aqui dentro e puxo. Eu já tenho o cabinho. Aqui eu tenho um outro cabinho que passa lá por trás do pêssego. Esse cabinho sai aqui. Deixei ali uma pontinha. Esse cabinho aqui também, ele é um pouquinho mais fino, mas eu já vou fazer com esse pincel mesmo. E depois estes daqui, que é só uma ponta. Começa mais grossinho. E venho sumindo com ele. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel 2 mesmo, só com um pouquinho de tinta de um lado. Eu vou usar o marfim para iluminar esse cabinho aqui. O lado da luz tá aqui, então eu vou pôr uma linha de marfim. Esse daqui eu posso iluminar um pedacinho. Aqui também vou iluminar, ó, colocando um risquinho de marfim. Se você quiser, pode fazer aquele movimento arredondado onde o cabinho é mais grosso. Onde ele tá fininho, é só mesmo uma linha. Aqui também, ó, posso colocar até um pouquinho, mas só uma linha. Agora eu vou fazer aqui, ó, aquela sombra. Ó, ainda tá úmido. Mas eu vou pegar um pouquinho do carmim. Limpo o meu pincel. E puxo bem na linha, um pouquinho do carmim. Aqui você pode fazer também com o pêssego, com amarelo ouro. O carmim tava na mão, tava sujinho. Agora a segunda sombra. Pego uma pinceladinha de sépia, coloco bem rente ao contorno ali da fruta. E agora eu vou esfumaçando esse sépia, mas sem cobrir esse espaço de carmim. Toma cuidado para essa sombra aqui ela não crescer muito. É bonito ficar aparecendo aqui, ó, um pouquinho da cor de baixo. Então você vai colocar o sépia e você vem esfumaçando. Você vem sumindo com uma cor dentro da outra. Olha, praticamente meu pincel tá limpo. Agora eu vou esperar secar totalmente essa parte para fazer o fundo azulzinho. Ó, o trabalho tá bem seco. Eu vou pegar uma pinceladinha de azul hortênsia. Eu vou colocar o pincel no copo d'água e vou tirar. Ele vai vir com uma gota de água. Eu vou misturar. Tiro o excesso de tinta.
e vou começar a colocar essa tinta aqui, ó, nesse meinho inteiro. Eu vou dando batidinhas com o pincel. Se eu preencher todo esse espaço, aqui eu tenho que sair um pouquinho para fora, porque se eu tirar esse galinho daqui, o fundo ele continua lá atrás. Então não pode preencher espaço e deixar sem vazar para o outro lado um pouquinho. Eu tô trabalhando com o pincel número 6, só que ele tem uma cerda um pouco maior. Então fica mais fácil fazer esse movimento aqui. Ele é aparado, mas ele tem cerda mais comprida, ele tá mais novo. Você viu que eu tô fazendo? Quer ver um detalhe? Como você vai saber até onde vai levar esse fundo? Então você trace uma linha imaginária, assim, ó, da ponta mais alta até o outro elemento, da ponta mais alta até encontrar o elemento. Você vai fazendo isso. Aí você nunca, se você não ultrapassar essa linha imaginária, você vai ficar sempre dentro do espaço. É um jeito de você não ultrapassar. É assim, começa no cantinho, vai limpando o pincel para fora. Olha só, cheguei aqui, ó, na minha linha imaginária e não ultrapassei. Quando chegou aqui, a tinta já tinha sumido. Aqui nem preciso passar para cima, porque eu vou imaginar as entranhas, só os cantinhos. Aqui também não vou trazer até embaixo, só um pouquinho, e não vou passar para o lado de lá. Esse espaço aqui, eu posso até colocar um pouquinho. Aqui, aqui e aqui. Não vou acompanhar o galho, tá? Eu fico aqui, ó. Pronto. Aqui não preenchi e nem o lado de cá. Esse tá pronto. Agora, vamos colocar um pingo de branco ali. No pinguinho que eu deixei cair de sépia. Pronto, tá bem disfarçado. Se o teu pingo é maior, você pode colocar uma borboletinha, por exemplo. Uma abelhinha. Trabalho concluído. Mais um vídeo concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, o meu beijo e até a próxima!